Olá, essa leitura vai ser o que chega até o final do mês, o resto do mês agora, né? Lembrando que é uma leitura geral para quem se identificar com a mensagem. Vai ter duas opções, dois. Pode escolher uma, mais de uma. Muito obrigada a quem viu os vídeos. Se você gostar, considera curtir, comentar, se inscrever. Se você está vendo num lugar que não seja o YouTube, esse vídeo vai estar cortado em duas partes, tá bom? As partes vão estar todas no perfil da plataforma aí onde você vai ver. E é isso aí. Vamos lá, vamos começar. O que vem pro resto do mês eu vou tirar com 4 baralhos, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Eu já embaralhei, primeiro eu vou colocar os baralhos aqui na mesa, tá bom? Vamos lá, quem quis a opção 1. Não sei se dá pra ver, acho que não. Menino, tem muita coisa aqui. Bom, vamos lá. Para algumas pessoas pode estar chegando família, então um pedido de casamento para morar junto. Para algumas pessoas pode estar chegando gravidez. Para algumas pessoas pode ser um resto de mês que você vai encontrar a pessoa que vai te levar para esses lugares de casamento, família, gravidez. Para algumas pessoas eu vejo projetos aí de alugar, comprar casa. Eu vejo um momento importante aqui também de apego à espiritualidade, pode estar forte, um chamado para espiritualidade aí na sua vida. Para se aproximar mais do mundo espiritual. É possível também que o mundo espiritual, a espiritualidade te ajude a tomar decisões, se deve estar ou não com uma pessoa, se deve se mudar ou não para algum lugar. A espiritualidade pode trazer para algumas pessoas a pessoa certa, ou um desejo de ter filhos, de casar com alguém. Para algumas pessoas que estão com alguém e não está muito bom, ou que estão sozinhas há muito tempo, querem muito encontrar alguém, a espiritualidade pode te ajudar a tomar decisões de deixar ir uma pessoa ou situação, se você acha que aquilo não é bom para você, ou até pode te ajudar a alcançar aquilo que você está buscando. Eu vejo um momento também para algumas pessoas começarem a avaliar se o que elas querem ou se o que elas conquistaram é realmente o que elas queriam na vida, porque pode ter alguém, por exemplo, que sempre quis ter um namoro, casamento, encontrou uma pessoa que achava certa e de repente percebeu que aquele sonho na verdade era um pesadelo, que aquilo era um desejo que ela tinha, que ela achava que ela tinha, mas quando ela realizou, ela viu que tinha muita ilusão ali envolvida. Então alguém pode decidir que esse é o momento de deixar alguém, ou pode começar a vir a ideia de deixar alguém. Eu vejo alguma pessoa também que pode ter a vida inteira achado que só ia ser feliz quando encontrasse uma pessoa. E essa pessoa pode estar entendendo que não, que há outros caminhos. Por exemplo, que a espiritualidade pode te satisfazer mais do que só estar numa união com uma pessoa. Eu vejo algumas pessoas reavaliando a vida, decidindo o que elas querem deixar na vida delas ou não. Algumas podem decidir que elas querem sair de situações. Algumas podem estar começando a perceber que elas estão em situações em que não existe uma reciprocidade, só ele ou ela se dedicam a algo. E podem estar começando a achar que estão presas de alguma forma, podem
E pode haver algum impulso de liberdade para algumas pessoas. Para algumas pessoas, impulso de liberdade, para outras pessoas, o impulso de renegociar o que está acontecendo. Então, alguém, por exemplo, pode sair de um casamento, de uma amizade, mas alguém pode conversar com a pessoa com quem está junto e renegociar para ver se todo mundo fica feliz de alguma forma ali. Ou alguém pode falar, por exemplo, para um chefe que está querendo um aumento, senão vai tentar algo melhor. Então, assim, eu vejo um resto de mês bastante importante para quem tirou essa carta número 1. É um tempo para algumas pessoas de realizar exatamente aquilo que você queria, para outras de perceber que na realização daquilo que vocês queriam, você não encontrou a verdadeira felicidade, que só em algum tipo de decisão ou de busca de espiritualidade é que a felicidade vai ser encontrada. Para outras pessoas, como eu falei, é tempo de mudança, transformação ou renegociação. Porque alguém pode estar bem feliz aqui em alguma situação que vive, principalmente família, mas outras pessoas podem estar começando que achar que certas situações de família ou de relacionamento são, na verdade, prisões, assim. Estão querendo se libertar. Então tem muita coisa aqui, tá? Não dá... Pra mim aqui não tem uma história só, não. Tem várias histórias. Para alguém, pode estar começando o caminho de querer achar alguém lá no futuro, a pessoa vai perceber, nossa, talvez isso não era a realização extrema que eu queria, não era tudo aquilo que eu imaginava. Tem outras pessoas que estão no meio do processo disso e tem umas que já estão terminando o processo, entendendo que ou eu vou ter que renegociar ou cortar alguma coisa aqui, ou a minha vida não vai funcionar. Para algumas pessoas eu vejo que um sonho se tornou uma espécie de prisão ou armadilha. Aqui, ó, nas cartas de conselho, saiu. É a luz no fim do túnel. Aqui tem um alívio e faça novos planos. Realocação ou viagem. Aqui é o 6 de espadas para mim. Essa carta está falando sobre a necessidade de, para algumas pessoas, encontrar novas direções. Entender que alguma coisa ou vai ter que ser renegociada ou até deixada, assim, para que um novo chegue e aconteça. Aqui é a rainha de espadas, aqui está escrito, você sabe exatamente o que fazer, o benefício da experiência, um tempo para focar na carreira ao invés dos relacionamentos. Para algumas pessoas você está naquela fase, como eu falei, de decisões, cortes. Ou esse emprego não funciona mais para mim, eu vou para outro, ou eu vou renegociar um aumento, um ajuste aqui do trabalho porque está difícil. Ou esse relacionamento eu continuo, mas alguma coisa vai ter que ser renegociada, ou talvez eu vou ter que cortar isso da minha vida. Então, eu vejo um período de grandes decisões aí para algumas pessoas. E a estrela, um sonho que se torna realidade, acredite em você, o fim de uma situação difícil. Para algumas pessoas, você já passou por alguma situação bem difícil na sua vida, de cortes, de decisões, de saber o que você queria ou não queria, já deixou ir algumas pessoas ou situações, e quando você se alivia, se limpa de toda a negatividade que tinha antes, você está pronto ou pronta para encontrar a pessoa certa, para encontrar o caminho espiritual certo, para tomar a decisão certa em relação às amizades, carreira. Então, para algumas pessoas você já saiu de alguma dificuldade grande e agora o sonho se renova, tá bom? Então tem várias coisas acontecendo. Algumas pessoas vão encontrar a pessoa certa, algumas pessoas vão casar, morar com alguém, ter filhos. Algumas pessoas vão decidir que essas situações da vida já não funcionam, o namoro já não funciona, o casamento já não funciona, o trabalho já não funciona, vão buscar um caminho espiritual. E algumas pessoas já se libertaram de várias questões negativas, já se transformaram em novas pessoas e agora estão prontas para seguir um novo caminho, que pode ser até o recomeço do ciclo, reencontrar uma pessoa nova, encontrar um novo trabalho, enfim. Como eu falei, tem muita coisa acontecendo aqui, não tem uma história só, tá? Eu vejo muito movimento. No geral, eu diria, pode ser um momento de reavaliar a sua vida e pensar onde vale a pena continuar gastando sua energia ou não, começar a perceber o que te aprisiona ou não, para ver se há alguma saída. Para algumas pessoas, renegociar situações para que seja mais favorável para todo mundo que pertence àquilo. E para outras pessoas, o caminho mesmo é a espiritualidade. A espiritualidade que vai te ajudar a entender para onde que você deve ir ou não. Eu poderia falar mais coisa, tá bom? Eu queria falar mais coisa, mas o tempo não dá.
É isso, vamos para a próxima opção. Vamos lá, o que vem para sua vida até o resto do mês. Essa aqui é a opção 2. Lembrando que para quem está vendo em um lugar que não é o YouTube, a opção está no perfil, tá bom? E lembrando também que é uma leitura geral, tá? Só para quem se identificar com a mensagem. Vamos lá, eu vou começar a colocar as cartas aqui. Essa aqui tá um pouquinho mais fácil que a outra. Vamos ver o resto do... Pode ser como se fosse a continuação da parte 1. Menina. Ok, bom. O que me chama a atenção aqui são algumas cartas que tem a ver com passado e futuro. Eu vejo algumas pessoas olhando para o passado. Então, assim, podem ter alguma memória do passado, talvez estão esperando o retorno de alguém, ou podem até estar lembrando de um trauma antigo. Mas, assim, existe um chamado para frente, para o novo, tem coisas novas para acontecer. Então, você pode estar lembrando de alguém do seu passado, mas está chegando um relacionamento novo. Você pode estar lembrando de algum trauma, alguma dificuldade que aconteceu com você na infância, mas na verdade há um chamado para que você use essa energia, não para você ficar pensando na dificuldade anterior, mas que você use essa energia para o novo, para o que virá, para ter ideias e planos. Então, por exemplo, alguém pode ter algum trauma de infância muito forte, assim, uma lembrança muito negativa, vamos lá, de um pai, uma mãe, e alguma energia está sendo gasta nessa lembrança, assim, no que poderia ter sido e tal, quando você poderia estar usando essa energia para entender o que você aprendeu dali, o que você não vai mais fazer de acordo com o que você viveu. Uma energia que poderia ser colocada em sonhos e planos do que você vai fazer no futuro. Então, existe algo relacionado ao passado. É um passado específico de uma pessoa, um pai, uma mãe, um relacionamento amoroso, uma memória, que tem uma parte disso que ainda te impulsiona para trás, assim, faz você olhar para trás, pensar no que aconteceu, no que você gostaria que fosse diferente, talvez no que você gostaria de repetir, e ao mesmo tempo esse chamado para frente, falando assim, olha, o passado, ele veio para que você aprendesse algo. Se você ficar muito tempo lá, ou se você voltar para lá, isso vai te roubar alguma energia do que virá, do que eu tenho para te entregar, mas tem gente que não consegue muito se desvencilhar disso, seja do trauma, da lembrança, do que gostaria que tivesse sido, ou da pessoa específica. Eu vejo pessoas, inclusive, que podem ter vivido situações bem difíceis com outras pessoas, com família, com um relacionamento amoroso, terem sido maltratados, maltratadas, tratados como se fosse aqui, ó, tem uma figura de um palhaço aqui, terem passado muita dificuldade com alguém numa situação específica, mas pode existir alguma negação sobre aquilo. Aí eu quero muito que o meu ex volte. Ele fala assim, como é que seu ex te tratava? Igual um lixo. Então por que você quer que ele volte? Mas pode existir esse impulso muito grande, assim, a querer reviver algo que talvez nem era tão bacana, assim. E enquanto isso, a vida chamando pra frente, falando, olha, pra frente que tem coisa nova, que tem gente nova, que tem sonho realizado, que tem coisas melhores, só que você pode escolher, né? Ninguém pode te obrigar a não fazer algo. Então eu vejo algumas pessoas querendo voltar para situações muito ruins, assim, de
de triângulo amoroso, de tratamentos ruins, de um roubo de energia, de um gasto de tempo. Porque imaginam alguma coisa que simplesmente não aconteceu. Para algumas pessoas vai chegar algum ex, alguma ex, pedindo para voltar para uma situação degradante. Ou você pode ter se libertado de alguma amizade ou alguém da família e essa pessoa ressurge e você fica assim, será que eu tento isso ou não? Porque pode existir alguma memória de algo que nem estava lá, de algo que parecia bom e nem estava lá. Enquanto isso, o futuro chamando, ó, vamos, tem gente nova chegando, tem amizade nova chegando. Sei lá, o seu pai e sua mãe não foi tão legal quanto você queria, mas nesse instante retomar algo não vai ajudar em nada. Você pode ter um relacionamento com essas pessoas, mas ficar imaginando que elas vão fazer alguma coisa diferente, muito provavelmente não vai acontecer. Vamos colocar energia em plano, em sonho, no que você aprendeu com a experiência para fazer diferente na próxima, mas algumas pessoas não vão ver esse chamado. Elas têm uma tendência muito grande a negarem a realidade e a ficarem mais de uma vez se envolvendo em situações difíceis. Tem pelo menos alguma pessoa que viveu alguma coisa muito difícil na infância e por causa disso tende a repetir padrões com pessoas principalmente de relacionamento amoroso e não saem desses padrões. Por exemplo, cresceu num lar onde havia traição e sempre se envolve ou volta a se envolver com pessoas que vão te colocar em triângulo. Ou cresceu num lar onde havia alguma espécie de humilhação e se envolvem com pessoas no futuro, amigos, relacionamento que te colocam de novo nesses lugares, assim. E existe um chamado para a libertação. Vamos embora, vamos para algo novo, vamos fazer diferente. Você não precisa repetir esses erros, nem com gente antiga, nem com gente nova, mas também tem alguma memória que chama para aquele lugar antigo. Aqui para mim tá chegando gente nova, relacionamento novo, emprego novo, mais dinheiro, sonhos novos, tudo te chamando pro novo, mas tem gente que vai escolher ir para trás, porque não consegue se libertar de um ciclo. Então tem um chamado também para rompimento de ciclos, tá bom? O que aconteceu de ruim com você antes não precisa ser o seu destino. Então, por exemplo, eu tive uma mãe que não me amava, não significa que todos os relacionamentos no meu futuro vão ter que ser com pessoas que não me amam também, não. Isso não é um destino. O que aconteceu de ruim precisa ser olhado, tratado, curado, mas ao chamado para o novo, a vida se renova. Então, cuidado aí para não achar que você tem dedo podre ou que tudo dá errado para você quando você escolhe repetidamente entrar em ciclos antigos, entrar em ciclos viciosos que tem a ver com feridas que você não curou antes, tá bom? Pode estar vendo para algumas pessoas um chamado de cura, fazer algum tratamento psicológico, ou para finalmente enxergar a realidade de uma situação ou pessoa. Alguém, inclusive, pode voltar ou reaparecer para você finalmente despertar que aquilo não funciona. Mas tem isso. Algumas coisas acontecem pra gente, mas algumas coisas a gente escolhe. E se a gente continua escolhendo dificuldade, não tem como a vida trazer algo diferente para você, tá bom? Você pode estar vivendo uma vida de realização de sonho, ou você pode estar vivendo uma vida com gente falsa que rouba a sua energia. A escolha, ela existe em algumas situações. E não dá para negar que a escolha exista, tá bom? E ficar colocando a culpa em todo mundo, em Deus, na sua mãe, no seu pai, não dá para sempre, para fazer alguma coisa assim. Então, para algumas pessoas pode ser um resto de mês de muita cura ou de procurar alguma cura, para finalmente perceber que você entra em ciclos viciosos e está na hora de quebrar isso. Pode ser também o resto de mês em que algo novo e bom chega, mas um passado ruim também tenta te arrastar para aquele lugar e você pode escolher para onde você vai. Gente do céu, quanta coisa. Eu vou colocar nas cartas, eu nunca imagino o que vai acontecer. Bom, aqui ó, nesse baralho saiu Ás de Paus. É o seu dia de sorte, novos recursos de dinheiro, tempo e apoio, uma mudança de trabalho ou uma promoção. Como eu falei, o novo tá chamando, chegando. Aqui fala guia divina.
A procura por sentido na vida, considere uma alternativa, uma abordagem alternativa, se cerque de amigos e professores sábios. Então, assim, para algumas pessoas, como eu falei, está na hora de procurar alguma ajuda psicológica, ou até pedir ajuda para seus amigos, assim, se você está no momento de uma encruzilhada, assim, eu vou para frente ou para trás. Se você tem gente ao seu redor sábia, inteligente, pede conselho para essas pessoas. Se você não consegue tomar decisões favoráveis para você, pelo menos por um tempo. E aqui é o 8 de paus, muita atividade, resultados imediatos, comunicação importante. Pode estar falando de comunicação de pessoas do passado reaparecendo aí, mas também de novidade, assim, o tempo te chamando para o novo. Então, eu vejo pessoas em meio de caminho, tá? Que elas podem voltar para ciclos antigos ou continuarem presas em ciclos antigos, mas também vai haver oportunidade para o novo. E aí você tem que escolher a direção que você vai, tá bom? É isso, gente. Espero ter ajudado alguém. Até a próxima.